se colocar em pé.
Deus, morte, ó Pai de cruz, ó Pai, para derramar o sangue precioso do Cordeiro, aleluia, imaculado, do Cordeiro Santo, aleluia, ó Deus amado, para nos purificar dos nossos pecados, ó Deus, aleluia, ó Deus, perdoa, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, recebe, ó Deus, o nosso perdão, ó Deus, purifica, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, reconhecemos o teu amor, ó Pai, ó Deus, para conosco, ó Pai, embora não possamos mensurar, ó Pai, o quão grande é esse amor, ó Pai, nós podemos, ó Pai, não podemos, ó Pai, entender, ó Pai, esse amor, ó Pai, mas nós aceitamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e te louvamos, ó Pai, por ele, ó Deus, te louvamos, ó Deus, por tão grande salvação, Pai, tu és maravilhoso para nós, tu és um Deus bondoso, benigno, tardio em irar-se, ó Deus, ó Deus, tu és um Deus santo, aleluia, ó Deus amado, tu és um Deus misericordioso, ó Deus, tu és um Deus que não nos desampara jamais, ó Pai, aleluia, glórias ao teu nome, tu és o leão da tribo de Judá, oh aleluia, glórias ao teu nome, nós louvamos a ti, Pai, oh, te agradecemos pela tua graça que nos salvou, aleluia. Vejo tua glória, me encontro em tua paz.
para te adorar, ó Deus. Viveremos, ó Deus, para te servir, ó Deus. Viveremos, ó Deus, para te obedecer, Senhor. Aleluia. Oh Deus, pois tu és o nosso Deus, ó Pai. Digno, ó Pai, de toda a nossa confiança, ó Pai. Digno, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai. Do nosso coração, ó Pai. Da nossa entrega total, ó Deus, aleluia. Irrestrita, ó Pai. Nós confiamos no Senhor, ó Pai. E queremos, ó Pai amado, seguir, ó Pai, os teus passos, ó Senhor. Seguir, ó Pai, a tua palavra, ó Pai. Ó Deus, nós queremos obedecer, ó Pai, o teu, ó Pai, mandar, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Por isso, ó Pai, precisamos estar em comunhão contigo, ó Pai, e ouvir a tua voz, ó Deus. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, fala conosco, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor tem paciência conosco, ó Pai. O Senhor tem ouvido, ó Pai, as nossas súplicas, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor atende a oração, ó Pai, da tua igreja, ó Pai. Ó Pai, tu conheces, ó Pai, cada família aqui presente, ó Deus. Tu conheces, ó Deus, cada vida aqui presente, Senhor. Tu conheces, ó Pai, sonda, ó Pai, os corações, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, cada dificuldade, Deus, cada luta, Senhor amado, cada vitória também, Deus amado, o Senhor conhece, ó Deus, cada bênção derramada, ó Pai, em nome de Jesus, e nós te louvamos por isso, ó Pai. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, ó Pai. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, ó Pai. Oh Deus, queremos cantar junto com os anjos, ó Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Glórias ao Pai. Onde liga a fonte
sempre com o Senhor. Vamos permanecer, igreja. Vamos permanecer na palavra do Senhor. Vamos permanecer firmes até o fim. Aleluia. Glórias a Deus. Aqueles que têm os seus dízimos e ofertas, por favor, podem trazer a gasofilácio, né, como oferta de gratidão, pois sabemos que tudo vem do Senhor. Aleluia.
porque através do véu que foi rasgado, Pai, nós temos livre acesso ao Senhor, Deus. Somos gratos, Senhor Jesus, porque o Senhor, ó Pai, tem dispensado a Tua graça sobre nós, ó Pai. Pai, somos gratos, Senhor Jesus, porque o Seu amor, ó Pai, tem sido derramado sobre nós, ó Pai. As misericórdias do Senhor, ó Pai, têm sido a causa de não sermos consumidos, ó Deus. Pai, perdoa, Senhor Jesus, as nossas falhas, Senhor Jesus. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, ó Deus. Mas ajuda-nos, ó Deus, a prosseguirmos para o alvo, Senhor, da soberana vocação que o Senhor tem colocado na vida de cada um, Senhor. Encha, Senhor Jesus, o nosso coração da certeza, ó Pai, de estarmos caminhando com o Senhor, ó Pai, pela Tua infinita misericórdia, Senhor Jesus. Muitas vezes, ó Deus, olhamos para as circunstâncias e não vemos, Senhor Jesus, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o controle de tudo em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem cuidado da Tua família, Senhor. O Senhor, ó Pai, tem cuidado dos Teus servos, Senhor Jesus. E nós queremos declarar, assim como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ó Pai. E podemos contemplar com o olho da fé que o Senhor, ó Pai, trará todo para debaixo de Tuas asas, Senhor. Trará todas as Tuas ovelhas, Senhor Jesus, para o Teu aprisco, Senhor. É com alegria em nosso coração, Senhor Jesus, que nós rendemos ao Senhor toda a honra, louvor e glória, Senhor Jesus. Ó Deus, e aceita, Senhor Jesus, as nossas vidas, ó Pai, com debilidade, Senhor Jesus, com deficiência, Senhor, mas, ó Senhor Jesus, é o que temos, ó Pai, para Te oferecer, e queremos, ó Pai, com alegria em nosso coração, estarmos, ó Pai, cada vez melhor, para Te servir, Senhor Jesus, não porque somos merecedores de alguma coisa, mas porque, ó Senhor Jesus, olhamos para o Teu sangue na cruz do Calvário, e aceitamos, Senhor Jesus, como soberana salvação para as nossas vidas, Senhor. É com alegria em nosso coração, Senhor Jesus, que nós Te damos toda a honra, louvor e glória, Pai, para a honra do Senhor. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem dizer assim. Amém. Glória a Deus. Nós queremos saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Por favor, levante uma das suas mãos. Nós queremos conhecer você. Glórias ao Teu nome, glórias ao Senhor. Temos um casal aqui, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Perdão, desculpa. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Viu? Sintam-se à vontade. Essa é a casa do Senhor. Voltem sempre que vocês quiserem e puderem, tá bom? Deus abençoe. A palavra está com o pastor Davi. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2, versos 19 a 23. E hoje, irmãos, vamos continuar a nossa série de pregações de 5 votos para obter poder espiritual. Vimos, irmãos, que para que nós possamos ter uma fé renovada, uma vida renovada na presença de Deus, cheia do poder do Espírito Santo, precisamos ter compromissos, resoluções firmes, baseadas na palavra de Deus, e como resposta, como fruto da graça de Jesus Cristo na nossa vida, precisamos ter resoluções firmes, compromissos, votos com o Senhor, que vão servir de bússola para que nós vivamos uma vida que agrade, que glorifica o Senhor. E eu já vi aqui com os irmãos 2 votos. O primeiro dele é: trate seriamente com o pecado. O segundo foi: não seja dono de coisa alguma. E o terceiro voto, irmãos, que eu quero propor nesta noite, baseado aqui no texto de 1 Pedro, é: nunca se defenda. Nunca se defenda. 1 Pedro capítulo 2, versos
18 a 25. Servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Senhor, mais uma vez levantamos nossas vozes em oração a Ti. Te adoramos, Senhor Jesus, porque o Senhor se sujeitou a tantos sofrimentos, tantas dores, tantos insultos injustos. O Senhor se sujeitou a tudo isso por amor a nós, por amor a mim. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz o Senhor carregou todos os meus pecados, Senhor. Sobre aquele madeiro tão rude e cruel, o Senhor levou todas as nossas transgressões. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos deixou esse exemplo, Pai. Além do sacrifício que o Senhor fez em nosso lugar, o Senhor também nos deixou esse exemplo para nós seguirmos os seus passos, de nunca nos defendermos. Senhor, dá-nos graça para que possamos compreender a Tua palavra e sejamos tocados por ela através do poder do Teu Espírito. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Pedro escreveu esta carta para os cristãos da diáspora, ou seja, que estavam espalhados. Alguns deles eram cristãos judeus, outros não. Eram cristãos gentios. E eles viviam na região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. E Pedro escreveu esta carta, inspirado pelo Espírito Santo, para encorajar aqueles cristãos. Eles estavam sofrendo injúrias, calúnias, estavam até mesmo apanhando, sendo esbofeteados. Muitos deles também estavam sofrendo exclusão social, violência por parte de alguns grupos da sociedade e até mesmo pelos soldados, que eram a polícia daqueles dias. E Pedro escreve então essa carta para encorajar aqueles cristãos. E ele os encoraja, os lembrando, primeiramente, quem eles eram em Cristo Jesus. Lembrando o que Deus havia feito em Cristo por eles. Então, Pedro os lembra que eles eram eleitos de Deus. Eles haviam sido escolhidos por Deus. Eles também eram pessoas santificadas, separadas pelo Espírito Santo. E pessoas que haviam sido purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Pedro lembra aqueles irmãos que eles eram herdeiros de uma herança gloriosa. Mas ainda neste espaço de tempo aqui da terra, até eles receberem essa herança gloriosa, ainda era necessário que eles fossem contristados por várias provações. E Pedro os lembra que nessas provações eles não estão sozinhos. Ele lembra a todos nós também, nesta noite, que no meio das provações, das tribulações, nós não estamos sozinhos, mas há um poder especial de Deus, preservando
os seus filhos, preservando o seu povo. Pedro lembra aqueles irmãos que eles tinham Deus por seu pai, que eles haviam sido comprados não com ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. E que eles também agora em Cristo eram a casa espiritual de Deus. E agora, como casa espiritual de Deus, eles podiam oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. Pedro lembrou tudo aquilo que agora eles eram em Cristo Jesus. Mas também Pedro lembrou que eles eram pessoas tão abençoadas pela graça de Deus em Cristo Jesus. Eles também deveriam viver uma vida exemplar, como resultado da graça de Deus na vida deles. Eles agora deveriam viver uma vida exemplar, se sujeitando às autoridades, sendo obedientes até mesmo a patrões perversos, que os tratavam de maneira injusta. E Pedro diz que esses irmãos, mesmo sendo tratados injustamente, nunca eles deveriam revidar ou se defender. Quem aqui já teve um patrão ruim, sabe o que é ser tratado injustamente. Irmãos, e é perfeitamente natural que a gente queira se defender. Todos nós nascemos querendo nos defender. Os cristãos também, para os quais Pedro escreveu, também queriam se defender. Mas, irmãos, as mesmas verdades que Pedro usou para consolar e encorajar aqueles irmãos, elas também são verdades para nós, hoje também. E você deve se lembrar constantemente disso, que você que está hoje em Cristo, você é um eleito de Deus. Você é uma pessoa que foi santificada pelo Espírito Santo, separada para Deus pelo Espírito Santo. Você é alguém que foi purificado pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Você agora tem Deus por seu Pai. Você não foi comprado com ouro ou com prata, mas você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo. E você agora, junto com todo o povo de Deus, nós formamos um só templo de adoração ao Senhor. Irmão, você precisa se lembrar disso. Você precisa se lembrar do que Cristo fez na sua vida. E que por isso agora, abençoado em Cristo, isso te dá condições para que você possa abraçar esse terceiro voto. E como aqueles cristãos da diáspora, também você nunca revidar, jamais se arrepender, mesmo sendo tratado injustamente. Irmãos, a graça de Deus na nossa vida, ela nos dá condições, ela nos dá poder, para que nós possamos jamais nos defender, mesmo diante de acusações injustas. Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de trazer uma primeira pergunta para nós. Será que Jesus passou por sofrimentos e tratamento injustos? Será que Jesus foi tratado de maneira injusta, irmãos? A resposta é óbvia, né? O texto sagrado nos mostra que sim. Inclusive Jesus, ele é chamado de o homem de dores, que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer. E Jesus, irmãos, o nosso Senhor, ele passou por todo tipo de sofrimento que a gente possa imaginar. Jesus passou por sofrimentos físicos. Pense no que foi para Jesus 40 dias em jejum, sendo tentado pelo diabo no deserto. 40 dias. Jesus, irmãos, teve fome. Jesus teve sede, você se lembra disso, na cruz. Jesus, muitas vezes, no seu ministério, ele se doava, ele se entregava tanto a ponto de chegar à exaustão. Quando vem a tempestade assolar o barquinho dos discípulos, né, diz o texto que Jesus estava dormindo com a cabeça no travesseiro, de tão exausto que Jesus estava. Irmãos, e Jesus sofreu o tipo de execução mais cruel que pode existir.
ele foi executado numa cruz. Irmão, Jesus também sofreu, passou por sofrimentos espirituais. Pense, irmãos, o que foi para Jesus ter que deixar a glória do seu Pai, com seus santos anjos, e se fazer um de nós, se fazer homem, se sujeitar a todas as dificuldades, lutas e sofrimentos que nós passamos aqui nesta vida, e ele viver nesse mundo mal, corrompido, cheio de pecado. Imagine, irmãos, o que foi para Jesus ver o pecado acontecendo aqui nesse mundo, e ele também vendo os efeitos do pecado. Imagine, irmãos, o sofrimento de Jesus por ver, imagine aquelas pessoas que Jesus curou, por ver o que o pecado causou na vida de tantas pessoas e tem causado até hoje tantos sofrimentos e tantas dores. Imagine, irmãos, como foi difícil para Jesus levar sobre ele todos os seus pecados, sobre aqueles ombros santos e inocentes na cruz do Calvário. Imagine aquele que não tinha pecado, diz a palavra de Deus, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que assim todos aqueles que nele creem sejam justos diante de Deus. Mas, irmão, Jesus não passou apenas por sofrimentos físicos e espirituais, Jesus também sofreu rejeição. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Muitas pessoas que seguiam Jesus também o abandonaram. Evangelho de João, capítulo 6, verso 66, diz que diante de um discurso duro de Jesus, muitos das pessoas que se diziam discípulos dele falaram: é duro esse discurso, e então abandonaram Jesus. Irmãos, e abandonaram Jesus, principalmente rejeitaram Jesus no momento mais difícil na sua vida. Quantos estavam, irmãos, com ele ali no momento da crucificação? Quantos estavam com ele? Até o Pai o abandonou por causa dos nossos pecados. E ele gritou naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus recebeu sofrimentos e tratamentos injustos na sua vida. Mas em segundo lugar, irmãos, como foi que Jesus respondeu a esses sofrimentos e tratamentos injustos que ele recebeu? O verso 22 aqui do texto, Pedro nos mostra claramente, diz a palavra: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava como traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, como foi que Jesus reagiu? Pense como você reagiria diante de tantos tratamentos injustos que Jesus recebeu. Como você reagiria se você estivesse no lugar dele? Irmãos, mas Pedro diz que ele não cometeu pecado. Diante de tantas injustiças, ele não fez retaliação. Ele não se defendeu. E todas as pessoas que estavam ali testemunharam isso. Quantas vezes, irmãos, nós, por recebermos algum tipo de tratamento injusto, ou até mesmo algum tratamento justo, nós acabamos usando isso como uma desculpa para a gente pecar, para a gente rodar a baiana, para a gente xingar, para a gente pagar o mal com o mal contra as pessoas. Mas Jesus, mesmo sendo tratado injustamente, ele não cometeu pecado. Ele também não pecou com a sua boca. Pedro nos diz que ele não pecou com a sua boca. Olha aqui o versículo 22. Nem dolo algum se achou em sua boca. Irmãos, diante de tantos impropérios, tanto sofrimento, tantos maus tratos que Jesus recebeu, ele não xingou ninguém. Ele não reclamou sequer da dor que ele estava sentindo. Jesus, ele agiu como perfeito varão. Diz Tiago capítulo 3 verso 2, que o perfeito varão é aquele que não tropeça com a sua boca.
E Jesus, irmãos, ele não tropeçou com a sua boca. Ele não revidou, ele não xingou, ele não reclamou. Pelo contrário, ele agiu como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele também não revidou com o traje. Veja aqui o verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Irmão, Jesus, ele não pagou as pessoas que o estavam ferindo ou o ofendendo com a mesma moeda. E à medida que você vai lendo os evangelhos e principalmente os últimos momentos da vida de Jesus, irmãos, olha cada insulto que Jesus recebeu. Jesus, ele era chamado de samaritano. Pior insulto que um judeu pode receber: glutão, beberrão, blasfemador, endemoniado, enganador, amigo de pecadores. Mas, irmão, Jesus, ele não respondeu uma vez sequer. Ele não revidou uma vez sequer. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versos 3 a 5, a palavra de Deus diz: então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Versos 29 em diante, a palavra de Deus diz: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo, diziam entre si, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Irmãos, imagine a dor física e espiritual que Jesus estava passando. E ainda passam todas essas pessoas zombando e escarnecendo dele naquela cruz. Irmão, o que você faria se você estivesse no lugar de Jesus? Você já deu uma martelada no dedo e na mesma hora alguém vem chamar a sua atenção? Já aconteceu isso com você? Agora, irmãos, você imagine Jesus diante de tanto sofrimento, passou aquele desfile de pessoas na cruz, e até mesmo os que estavam crucificados ao seu lado, zombando, caluniando de Jesus, dizendo: ah, você não é filho de Deus? Desce aí da cruz. Mas, irmãos, Jesus falou alguma coisa? Ele não revidou, pelo contrário, e disso Pedro foi testemunha. Irmãos, olha, Pilatos ficou admirado porque Jesus, sendo acusado de tantas inverdades, ele nem sequer se defendeu uma vez, e Pilatos ficou admirado diante daquilo. Irmãos, também Jesus, ele não fazia ameaças. Olha aí o verso 23. Quando maltratado, não fazia ameaças. Irmãos, Jesus havia sido flagelado, despido, cuspido, apanhou com bastão e havia ainda recebido uma coroa de espinhos na sua cabeça. Mas ele não ameaçou os seus algozes uma só vez. Pelo contrário, o que foi que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E por último, irmãos, Pedro diz que o Senhor Jesus, aqui no final do verso 23, ele diz: mas ele se entregava àquele que julga retamente. Ou seja, Jesus, diante de todos aqueles ultrajes, de tantas calúnias, de tantas zombarias e escárnios, Jesus, ele se entregou a Deus com fé. Ele respondeu a todas aquelas pedras, a todos aqueles cuspes, a todas aquelas humilhações, com fé
no seu Pai celestial. Irmãos, é impressionante ver que nenhuma vez Jesus orou pedindo alívio. Em nenhum momento Jesus orou pedindo que Deus o poupasse daquilo. Não. Mas ele enfrentou todo aquele momento se entregando com fé, confiando no seu Pai celestial que estava vendo tudo aquilo, presenciando tudo aquilo, e era o único capaz de agir com justiça diante das injustiças que o Senhor Jesus estava recebendo naquela cruz. Ele simplesmente confiou no seu Pai celestial. Em terceiro e último lugar, irmãos, diante de tudo isso, como você hoje deve responder a tratamentos injustos? Você tem recebido um tratamento injusto de alguém? Seu marido, sua esposa, seus filhos, seu patrão, seus colegas de trabalho, autoridades. Você tem sido maltratado por alguém? Ofendido injustamente por alguém? Irmãos, primeira coisa, você deve se lembrar de que você vive num mundo caído. Aqui o mundo que nós vivemos não é o mundo de Alice no País das Maravilhas. Pelo contrário, é um mundo, irmãos, caído. É um mundo de pecado, é um mundo de injustiça, é um mundo de desigualdade. Mas existem determinados tratamentos que nós recebemos que são merecidos, né? Se alguém começa a me chamar de beberrão, e eu de fato sou um beberrão, então a pessoa simplesmente está constatando uma verdade. Se alguém me chama de mentiroso, mas realmente eu tenho vivido na mentira, então isso não é um tratamento injusto. A pessoa está constatando uma verdade, eu tenho sido mentiroso. E Pedro diz aqui no texto que a pessoa que sofre por causa do seu pecado, por causa das suas escolhas pecaminosas, não existe nenhuma glória nesse tipo de sofrimento. Mas, irmãos, muitas vezes na nossa vida nós vamos receber tratamentos imerecidos, injustos. Porque se o próprio Jesus passou por isso, será que nós também não vamos passar? E você precisa se lembrar disso. Irmãos, nós precisamos estar conscientes que nós vamos lidar com esse tipo de situação na nossa vida. Em segundo lugar, siga os passos do seu mestre. Pedro diz que Jesus passou por todas essas injustiças, e ele, ao invés de revidar, de se defender, ele teve fé no Pai, que iria fazer justiça na sua vida. Ao fazer isso, ele deixou exemplo para nós seguirmos os seus passos. Interessante que a palavra que Pedro usa aqui, falando que o Senhor Jesus nos deixou exemplo para nós seguirmos os seus passos, poderia ser aplicado a um professor, por exemplo, que escreve numa lousa, ou que escreve então uma cartilha, para que os seus alunos possam aprender como viver. E quem aqui é da minha idade para trás, vai se lembrar daquela famosa cartilha Caminho Suave. Não vou pedir para aqueles que usaram o Caminho Suave levantar suas mãos aqui, viu? Mas você se lembra, né? Lembra da apostila Caminho Suave? Ela é a apostila mais famosa de alfabetização. Livro, né? Cartilha de alfabetização. E quantas pessoas não foram alfabetizadas com essa cartilha, né? A maior parte dos que estão aqui, exceto os mais jovens. Irmãos, o Senhor Jesus deixou também uma cartilha para nós, com a sua vida, com a maneira como ele lidou com os tratamentos injustos, os sofrimentos injustos. Só que não é a caminho suave. É a caminho dureza. É a caminho hard, né? Hardcore, né? Caminho dureza. Caminho espinhoso. Caminhos difíceis. Mas, irmãos, nós somos chamados a isso. Veja que Pedro deixa bem claro que suportar insultos e sofrimentos é parte do seu chamado
como cristão. Já parou para pensar nisso, irmão? Sofrer injustamente, ser tratado injustamente, vem no pacote da salvação para você. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que lidar com isso na sua vida. E como é que você vai reagir, meu irmão? Siga os passos deixados pelo nosso Salvador. Você não deve negar esses tratamentos injustos. Ah não, que isso não é nada, isso é coisa de nada, não vou nem levar em consideração. Não, a gente é alguma coisa, dói, machuca a gente, nós não devemos negar. Você também não deve ficar amargo por causa disso. Quantas pessoas estão amargas, como fel, porque têm sido tratadas injustamente, e ao invés de seguir os passos de Jesus, essas pessoas ficam amargando, todos os dias bebendo desses tratamentos injustos na sua vida, todo dia se lembrando disso, amargando essas coisas. Não é isso que Deus quer que você faça. E também, meu irmão, você não deve procurar defender a sua honra, defender o seu nome, defender o brasão da sua família, porque não foi isso que Jesus fez. Você não deve revidar, você não deve fazer ameaças, pelo contrário, você deve se entregar àquele que julga retamente todas as coisas. É para isso, irmãos, que você é chamado, para seguir os passos de Jesus. Houve um servo de Deus chamado Henry Suso. Ele foi um prolífico escritor e compositor de hinos, um grande crente nos seus dias. E num determinado período da sua vida, ele começou a buscar a Deus, no sentido de que ele queria conhecer mais a Deus. Ele queria conhecer mais profundamente, mais intimamente ao Senhor. De repente, irmãos, a vida dele começou a virar de ponta cabeça. Pessoas começaram a contar histórias a respeito dele, o denegrindo, o caluniando. Aquilo machucou muito esse irmão, Henry Suso. Ele ficou muito triste e magoado. Mas um dia, ele foi para o terraço da sua casa, e olhando para o terraço, ele viu seu cachorro. E o cachorro dele estava correndo, brincando com um trapo. E aquele cachorro, pegava o trapo, jogava para cima, pegava de volta com os dentes, jogava no chão, rolava, ficava balançando a cabeça com aquele trapo. E naquele momento, irmãos, Deus falou com ele. E o que foi que Deus mostrou, que Deus disse para ele? Deus disse para ele: Henry, obrigado. Henry, está vendo esse trapo na boca do cachorro? Essa é a sua reputação. E eu estou deixando que outras pessoas lancem por terra a sua reputação para o seu próprio bem. Mas um dia as coisas vão mudar. Demorou um pouco, mas as coisas mudaram na vida de Henry Suso. E o que Deus fez, irmãos? Enquanto Henry Suso não se preocupou de se defender, de revidar, de procurar os seus direitos, Deus confundiu as pessoas que estavam caluniando Henry Suso. Irmãos, e depois daquela circunstância, Deus passou a usar este homem com poder e com autoridade, e ele então se tornou esse prolífico escritor e compositor de hinos. Irmãos, Deus pode fazer isso com a gente. Ele pode pegar a nossa honra, pegar o nosso nome, pegar a nossa reputação, e como o cachorro, aquele cachorro jogava para cima, pegava nos dentes, jogava no chão, rolava. Deus pode permitir que isso aconteça conosco. Mas, irmãos, nós não podemos nunca perder essa perspectiva de que Deus está no controle de todas as coisas. E que se Ele está permitindo essa circunstância de injustiça,
é porque Ele vai fazer algo que a gente não imagina. Então, meus irmãos, a melhor coisa a nós fazermos é a gente nunca se defender. Nessa última semana que passou, diante das injustiças que você sofreu, como você reagiu? E eu quero concluir, irmãos, lembrando que esse texto foi escrito para cristãos. Ele não foi escrito para pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Ele foi escrito para pessoas que foram santificadas pelo Espírito Santo, purificadas pelo sangue de Jesus, pessoas que têm fé em Cristo, pessoas que têm o Espírito Santo. É para essas pessoas que esse texto foi escrito. Portanto, meu querido, se você quer ter na sua vida essa graça e esse poder de você não revidar, de você não reagir diante de injustiças sofridas, a primeira coisa que você precisa fazer é se converter ao Senhor Jesus. É você se arrepender dos seus pecados, você se arrepender da sua confiança em você mesmo, e você então reconhecer Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, e você depender dEle, somente dEle para a sua salvação. E então Deus dará a você condições para que você possa jamais se defender. Irmãos, não se esqueça de que Deus é glorificado quando nós não nos defendemos ao sermos tratados injustamente. O texto aqui deixa claro que isso é grato diante de Deus. Se isso acontecer com você, Deus vai se agradar da sua vida. Esse seu sacrifício espiritual vai subir como um sacrifício, como um aroma agradável ao Senhor. E não pense que Deus não está vendo as injustiças que nós passamos aqui. Não pense que Deus não está vendo os tratamentos injustos que você recebe do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho. Aonde quer que você estiver, Deus está vendo, Deus sabe, Ele é o justo juiz. E por isso, meu irmão, você deve se entregar a Ele, você deve confiar nele, exercer a sua fé no Senhor, que Ele no tempo certo, na hora certa, do jeito dEle, Ele vai colocar os pingos nos is, Ele vai colocar todas as coisas no seu devido lugar, sem que você precise fazer nada para isso. Se lembre, meu irmão, que o Senhor Jesus desceu da glória, Ele sofreu a maior injustiça, para que você hoje, perdoado e santificado, possa trilhar os seus passos, possa seguir as suas pegadas. Ele veio para te dar poder para que você possa fazer isso. Todos nós nascemos com o desejo de nos defender. Se você quiser se defender, Deus vai deixar você se defender. Mas se você não se defender, e ao invés disso você se entregar a Deus, então Ele defenderá você. Assim como Deus fez com Moisés. Deus disse: Moisés, não se preocupe em se defender, eu defenderei você. Eu serei inimigo dos teus inimigos, e eu mesmo lidarei com aqueles que atacarem você. Por isso, meu irmão, nesta noite eu te conclamo, em nome de Jesus, para que você, fortalecido pela graça de Deus, faça esse voto comigo nesta noite, de nunca se defender. Curvemos as nossas cabeças. Os diáconos já podem vir aqui à frente, os irmãos do louvor. Senhor Jesus, diante da Tua palavra estamos, e Tu sabes, Pai, como somos orgulhosos, como nos preocupamos tanto com o nosso nome, com a nossa honra, a nossa posição, sendo que nós não temos nada, não somos donos de nada. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes em que temos nos desgastado, procurando nos defender, Senhor, de injustiças que temos recebido. Senhor, nesta noite nós nos humilhamos aos Teus pés, Jesus. Te pedimos perdão, pedimos que o Senhor venha nos cobrir, nos lavar, nos perdoar com o sangue precioso do Teu Filho Jesus. E queremos, Senhor, nesta noite entregar todos os pontos a Ti, Pai. Queremos deixar de lado esse desejo de nos defender, esse desejo orgulhoso de nos defender. E queremos, ó Pai,
nos entregar ao Senhor, que julga retamente todas as coisas. Senhor, nesta noite eu junto com meus irmãos aqui, fazemos este voto, confiados de que o Senhor pela tua graça nos sustentará, de que não vamos jamais nos defender. É isso que nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Pode cantar um hino. Em atitude de adoração, de quebrantamento diante do Senhor, nós vamos agora participar da mesa do Senhor. Você que já confessou Jesus como Senhor da sua vida, já foi batizado nas águas, está em comunhão com a igreja de Cristo, você está convidado a participar da ceia do Senhor. Em atitude de adoração e de quebrantamento, vamos cantar. Se você não quiser cantar, ore. Vamos relembrar o poder da cruz. Calvário, meu Jesus.
ao Senhor Jesus. Estejamos em atitude de oração, irmãos. Meu amado irmão, a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nesse momento de exame das nossas vidas, reflita na sua vida. Será que você está aqui nesta noite com seu coração amargurado, cheio de ódio, de ressentimento? Esse é o momento de você se entregar por fé àquele que julga retamente todas as coisas, e perdoar no íntimo do seu coração aqueles que te magoaram, que te ofenderam. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que essa é uma moeda de dois lados. Nem sempre nós apenas recebemos injustiças, mas muitas vezes você também trata outras pessoas de maneira injusta. Reflita nesse momento. Será que você tem sido injusto com alguém? Será que você tem caluniado alguém? Será que você tem pagado com o mal aquele que só tem feito bem para você? É momento de nós refletirmos na nossa vida. E se isto estiver acontecendo com você, o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar, para te lavar, para te purificar, para te pôr limpo diante do Pai. Então, neste momento, confesse, peça perdão ao Senhor, e se lembre que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, nós te damos graças pelo pão e pelo cálice, te damos graças por essa ordenança maravilhosa, aonde, Senhor, nós podemos sempre relembrar o Cordeiro de Deus, relembrar o Evangelho, relembrar tudo aquilo que Tu fizeste por nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós te damos graças por este pão e este cálice, e pedimos, ó Deus, que Teu povo seja abençoado, Teu povo seja edificado, Teu povo seja fortalecido ao participar destes elementos, porque ao participar deles, ó Deus, por fé, estamos declarando que nós somos participantes de Cristo. Nós estamos proclamando que nós somos do nosso Senhor e que o nosso Senhor é nosso. Portanto, Senhor, te agradecemos em Teu nome. Amém. Porque o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que foi entregue por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos o pão. Aleluia. E eu queria sugerir algo, irmãos. Se você quiser, você pode trocar o seu cálice com seu irmão, como uma demonstração da nossa comunhão em Cristo Jesus. Amém? Somos uma família. Então eu quero trocar meu cálice com meu irmão Adair em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Somos uma família.
Somos esse povo redimido, esse povo comprado pelo sangue de Jesus. E de semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Memória de Jesus, bebamos o cálice. Aleluia. Louvemos ao Senhor, agradeça a Deus, irmãos. Ó Cordeiro Santo e bendito de Deus, te adoramos nesta noite, Jesus, e proclamamos neste lugar a tua morte, até que o Senhor venha. E assim como tu vieste primeira vez, morreste naquela cruz por nós, para nos salvar e nos libertar, tu virás segunda vez. E esperamos, Senhor Jesus, ansiosamente por este dia. Celebramos esta ceia hoje como uma antecipação desse dia glorioso, desse dia maravilhoso, em que o Senhor voltará. E então seremos glorificados e cearemos contigo as bodas do Cordeiro, com Abraão, Isaque, Jacó e todos os santos da história, Pai. Todos os servos, todos aqueles que o Senhor salvou. E viveremos para sempre com o Senhor, em novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Te adoramos, Senhor, e nos regozijamos. Nos lembramos dos nossos irmãos que sofrem. Nos lembramos, Senhor, do pastor Eduardo, do Marquinhos, da Chiroco. Nos lembramos do Cardoso, da sua esposa Fabiana. Nos lembramos, Senhor, de tantos, da irmã Darcy, e de qualquer outra pessoa que porventura esteja aqui em sofrimento, em dor, em dificuldade. Oramos e clamamos pela cura, oramos e clamamos pela libertação, oramos e clamamos pela manifestação do teu poder. Oramos, Pai, pedindo força, pedindo graça, pedindo, Senhor, aquele consolo do teu Espírito Santo, que nos dá força para enfrentar vitoriosamente qualquer dificuldade das nossas vidas, ó Pai. Oro para que teu povo seja cheio do teu poder, cheio do teu Espírito, Senhor. Oro pedindo que tu derrames sobre nós os dons do teu Espírito Santo, capacitação sobrenatural, Senhor. E que o Senhor, ó Deus, nos dê graça para viver acima de qualquer carnalidade, de qualquer mundanismo, ó Pai. E assim, no poder do teu Espírito, sermos, ó Deus, as testemunhas do Cordeiro, os seguidores do Cordeiro, Senhor, neste mundo de injustiças, ó Pai. Te damos graça, Senhor, e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agnus Dei, Agnus Dei. Vamos nos colocar de pé. Os diáconos estarão recolhendo os cálices. Se você puder ir ajuntando com os irmãos aí o cálice, para ficar mais fácil. Vamos encerrar louvando o Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Oh, meu Cordeiro que nunca se defendeu. Aleluia. Ele é a tua defesa, irmão. Ele é a tua justiça. Aleluia. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia.
Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vá na paz do Senhor, dê um abraço no seu irmão.